Coloca, por gentileza, Salmo 131, de 1 a 3. Hoje a minha toalhinha está escrito o quê? Olha aí, irmãos, viu? Salmo 131, eu quero ler inteiro. Ele diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso demais. A hora que o Celso estava falando de satisfação, eu estava pensando nesse versículo aqui, Celso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. E eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu estou satisfeito. Porque aqui quem está falando é um rei. Tá ok, irmãos? É um rei que está falando aqui. Então você consegue encontrar um homem satisfeito? Sim ou não? Você imagina um homem satisfeito? Eu não estou procurando coisas grandiosas demais, maravilhosas demais para mim. Próximo versículo. De fato, acalmei e aquietei a minha alma. Na minha versão está aqui, acalmei e tranquilizei a minha alma. E agora ele vai dizer como ele se sente, como ele está. E ele declara, eu sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Coloca a mão no seu coração e leia esse versículo. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma... A minha versão aqui diz, sou como uma criança recém-amamentada. Quem aqui é mãe que está amamentando? Quem que está amamentando aqui? Como que ficam os filhos de vocês quando termina o mamar? É assim que Davi está dizendo. Só quero um arroto e o meu soninho. É ou não é? Que a gente não deixa dormir se não arrotar. Então eu só quero o meu arroto e o meu descanso. Por quê? Porque tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu preciso está aqui. Uma vez um médico falou para minha esposa, não dê leite de vaca para o seu filho, ele não é um bezerro. Vaca coloca no nutriente o que um bezerro precisa. Faz sentido ou não, meu amigo David? Ainda visão? Vaca gera nutriente para bezerro. Tua filha não é um bezerro. Amamente tua filha. Uau! Dê o leite da mãe, porque a mãe produz o que o filho. E a gente quer dar leite da vaca para as crianças, né? Olha quanta ignorância. Mãe, você tem tudo que a sua criança precisa. É ou não é? Quem aqui já depois de grande tomou o leite de uma mulher, de um leite de uma lactante? Quem já fez isso, essa experiência? Seus curiosos. Colocou na colherzinha, eu quero um gole. E eu estou falando porque eu já fiz isso, né? Tem gosto do quê, irmão? Tem gosto do quê? Tem gosto de vão de cerca, né, cara? Gosto de vão de cerca. O que tem no vão da cerca, irmão? Nada, ué. Então tem gosto de vão de cerca. Que negócio que não tem gosto de nada. Diga comigo, não tem gosto de nada. Diga comigo, não tem gosto de nada. Mas tem tudo que eu preciso. Meu Deus, dá uma glória a Deus aí, irmão, por esse mistério. Um negócio que não tem gosto de nada, mas tem tudo que eu preciso. E Davi, diga assim comigo, Davi está muito maduro. Irmãos, vocês param de dizer comigo, caramba, velho. Diga comigo, irmãos. Davi é um cara maduro. E ele olha para a mãe dele com saudade e diz, lá na minha mãe era suficiente. E ele está dizendo, Deus, faz assim de mim de novo. Eu quero ser como essa criança. A minha alma é como essa criança. Eu sou rei, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos afazeres. E isso está mexendo comigo, está me deixando doidão. Mas na verdade, eu quero ser como aquela criança. Que quando estava no colo da minha mãe, não precisava de mais nada. E aí Davi conclui com o próximo versículo, versículo 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, de agora e para
sempre, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque no colo da mãe, a criança sabe que não precisa de mais nada. Diga comigo assim, ó, no colo do Senhor, eu não preciso de mais nada. Põe a mão no seu coração e diz, faz de mim como essa criança. Diga, faz da minha alma. Diga, faça das minhas emoções. Declare que nada neste mundo roube das minhas emoções a segurança de estar no colo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Agora preste atenção, irmãos, eu amo isso. Porque mesmo Davi crescendo, mesmo sendo rei, ele se encontra num lugar de humildade. Diga comigo, lugar de humildade. Ele começa dizendo, Senhor, eu não estou procurando coisas grandiosas demais. Senhor, eu estou satisfeito. Amém, Celso? Senhor, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu poderia estar procurando mais uma guerra para me meter, mais um país para eu avançar, mais um povo para eu ganhar, mas eu estou satisfeito, Senhor. Eu estou satisfeito. E agora o que eu peço é que o Senhor acalme a minha alma como uma criança que está no colo da sua mãe. É interessante que Davi não se acalmou sozinho. Diga isso comigo, Davi não se acalmou sozinho. Ele se acalmou numa lembrança. Amém? Qual foi a lembrança que ele se acalmou? No colo da mãe. Até hoje é bom o colo da mãe, sim ou não? A minha mãe gosta de fazer massagem nos pés. Chega lá às vezes, eu estou com um tênis, aqueles mais chulezentos, sabe? E a mãe, tira esse tênis aí, que eu vou fazer uma massagem nos seus pés. É bom, irmãos, é bom. E aí ela faz um chá, que na casa dela tem chá. Tem chá e tem sopa. Como é bom, né, mãe? Simples, simples, simples. Mais simples que painel de jipe, né, mãe? Oh, tem nada, mas tem tudo que é suficiente. Painel de jipe. Quem conhece painel de jipe, irmãos? Tem nada, né, irmão? Mas o que é suficiente tem ali, né? Gasolina, aceleração, acabou. Tem tudo o que precisa. Lá em casa, com a minha mãe é assim. Mas preste atenção nisso, Davi não se acalma sozinho. Davi encontra uma fonte. E a fonte que ele se encontra para a sua calmaria, para a sua proteção, para os seus nutrientes, é o colo da mãe. Sabe uma coisa que eu acho interessante? E agora tem a ver com a sua poesia, pastora querida. É que essa mãe, que até na imaginação acalma Davi, né? É uma mãe que ela tem que ter em si nutrientes para o próximo. Amém? Quem que passou descanso para Davi? A mãe dele, através das emoções. Então, da onde que ele extraiu o descanso? Diga comigo, do descanso da mãe. Fala para o amiguinho do lado, mamãe, a mamãe tem que descansar. Porque se a mãe está estressada, o que a mãe vai passar para o Davizinho? O que o peito da mãe vai passar para o Davizinho? Sei que tem um Davi. Você é agitado, hein, Chip? Porque olha o que você passou para o Davi. Agito. Não é verdade, né, gente? Isso aí foi depois do mamar, que daí o pai pegava. Ah, meu Deus do céu. Mas o que o Davi encontra no colo da mãe? Descanso, proteção, esperança. De onde que ele arrancou isso, irmão? Diga comigo, de dentro da mãe. Mães, vocês têm que liberar isso para a casa de vocês. O tema da mensagem é mães que doam. Mães que doam. Mães que doam. Ontem a Ana falou, né? Foi ontem que você falou, amor, que é difícil dar presente para os pais? É difícil, né? Por que é difícil dar presente para uma mãe? Porque mãe não é aquela que recebe, mãe é aquela que dá. Podia ter dado um glória a Deus, irmão. Não é palestra motivacional, é um culto. Mãe não é aquela que fica ganhando presente, mãe é aquela que dá. Até no dia dela, ela está pensando em dar. Que comida que eu vou fazer, o que eu vou preparar. Meu Deus do céu, vou ter que acordar mais cedo. Sim ou não? Eu vou ter que passar um esfregão, vou ter que limpar essa casa. Aí ela ganha um presente e ela ainda vai na van comprar um presente para a mãe dela. Quem foi na van hoje buscar um presente para a mãe? Porque a mãe é assim. Teve uma mãe aqui da igreja que falou assim, o único meu pedido é ficar um dia inteiro sem fazer nada. Você não vai conseguir, mãe. Porque mãe não é aquela que recebe.
Mãe é aquela que doa. Você não vai conseguir. Se você ficar sem fazer nada, a tua cabeça vai estar trabalhando. Duvido que pegaram o negócio. Duvido que desligaram não sei o que lá. Mas duvido que... Duvido que ele vai achar o sal. Duvido que ele vai conseguir pegar o negócio. Duvido. Você pode ficar sentada, mas sem fazer nada você não vai ficar. Você vai trabalhar, mãe. Você vai trabalhar. Diga comigo, mãe é aquela que doa. Para que um filho receba. Aleluia. Esse é o mistério de Deus, irmão. Mãe é aquela que doa. Mãe é aquela que está entregando. E Davi, então, já na sua maturidade. Eu amo isso. Diga comigo, Davi, na sua maturidade, né? É interessante, porque os imaturos, eles querem fugir da mãe. Os imaturos já não gostam nem que a mãe deixe na porta do colégio e dê um beijo na testa. Né? Quem é dessa fase? Que a mãe tinha que deixar uma quadra antes. Não, mãe, me deixe lá na quadra. Sim ou não? Imaturos. Mas agora você daria tudo para sua mãe chegar com você, né? Em algum lugar. Sim ou não? Maduro. Davi agora maduro, ele olha para a mãe. O imaturo, ele quer se afastar da mãe. Mas o Davi maturo, ele lembra do colo. O Davi maduro, ele vai fazendo as relações e dizendo, Senhor, me renova igual aquele dia. Me fortalece igual aquele dia. Me enche de esperança e que o que está acontecendo em mim seja testemunho para a nação. Aleluia. Que todos aprendam com aquilo que está acontecendo em mim. Preste atenção numa coisa, Davi não diz que ele é uma criança, ele diz que ele é como uma criança. Isso faz muita diferença, meus irmãos. Ele já é rei, ele já é homem, ele já é maduro. Mas ele quer que as suas emoções sejam regidas para um lugar de descanso, de esperança. Que assim como uma mãe entregou nutrientes para ele, que Deus é capaz de entregar para nós. Que Deus é capaz de entregar para nós. Diga comigo, mães que se doam para que os filhos possam viver. Para que os filhos possam morrer. Para que os filhos possam viver. As mães começam a morrer. Sim ou não? Para que os filhos possam viver. As mães começam a morrer. Começa a morrer no corpo. Começa a morrer no direito ao sono. Sim ou não? Uns dias atrás, lá em casa, os 4 ficaram doentes. E teve um dia que os 4 doentes, a Ana estava dando remédio para todo mundo e era a última. E o meu amor, deixa eu cuidar de você. Não tem como, mãe é aquela que se doa. Teve um dia que a Ana levou a Mel no hospital, que ela estava pior do que a Ana, que a Mel. E eu falei, amor, cuidado que o médico interna você e larga a Mel pelo corredor. Finge que você está bem. Nem esse direito a mãe tem, Fer. Finge que você está bem, porque agora a tua criança está precisando mais. Diga comigo, para que o filho viva, a mãe morre. Está tudo bem, mãe? Esse é o mistério da vida. Para que um filho fique bonito, a mãe ganha estrias. Para que um filho fique belo, o peito cai, incha, racha. Uma vez nós fomos para o hospital que a Ana estava toda empedrada, com febre. A Ana entrou de cadeiras de rodas no hospital, irmão. Quem já passou por isso aqui, irmãs? Glória a Deus! O leite parou embaixo do braço da Ana, irmãos. Ela não conseguia nem abaixar o braço. Mãe, glória a Deus! Agradeço sua mãe, moleque. Para de ficar conversando aí. Foi no seu tempo, seu sem vergonha. Foi na Mel, não. Não está nem aí. E está tudo bem, amém, irmãos? Glória a Deus. É a mãe que morre para o filho viver. É a mãe que se entrega para o filho viver. Mãe, entenda uma coisa. Se você não fizesse isso, a gente não podia estar aqui. Mãe, entenda uma coisa, mãe. Se você não fosse forte, poderosa, preciosa, corajosa, mãe, nós não poderíamos estar aqui hoje. Seu filho não ia estar ali hoje, Aninha. Obrigado. Obrigado. E quantas vezes, mesmo você doente, mãe, você vai lá e levanta e faz tudo para todo mundo. Por quê? Para que um filho possa viver, a mãe escolhe morrer. Para que um filho possa voar, a mãe fica no ninho. Quantas mães já ficaram no ninho para ver o filho voar?
Quantas mães, para ver um filho voar, aumentou a carga horária no emprego? Arrumou mais um emprego. A minha mãe trabalhava 3 horários por dia, irmão. 3 horários por dia. 3 horários por dia, irmão. 3 turnos por dia, de manhã, de tarde e de noite, irmão. E a minha sogra também, durante muito tempo. Para que os filhos pudessem voar. Para que o filho pudesse ter um tênis. Para que o filho pudesse estudar. Viu, Gustavo? Gustavo vai ficar ruim hoje, hein, pra você, velho. Começa a orar aí, Gustavo. Jesus, me alivia pro meu lado. Vai, meu filho, ora em espírito. Mas a mãe é assim, para que o filho possa voar, viver, crescer. Eu estava olhando a história de Joquebede. Queriam matar o filho de Joquebede. Queriam matar o filho dela. E o que ela fez com o filho dela? O que ela fez com o filho dela? Para que ele pudesse viver, ela praticamente se matou. Ela pega o bem mais precioso dela, coloca numa cesta e joga o cesto no rio e meu Deus, protege esse menino, meu Deus, protege esse menino, meu Deus, alivia o meu coração. Vamos, mães. O que foi essa cena, mãe? Para que o filho possa viver, essa mãe decide morrer. Porque se ela decide ficar com o filho, quem que morre? Quem que morre? Mas uma mãe não quer que o seu filho morra. Então ela entrega o seu filho. Ela se doa pelo seu filho. Ela diz, eu posso morrer. Se alguém me encontrar na beira desse rio, eu posso morrer. Mas ele não. Alguém encontra esse menino. Alguém vai gerar vida nesse menino. Eu vou morrer, porque eu já sou escravizada. Mas ele vai viver, porque ele é belo. Quem lembra da palavra? Ele é belo. Há um propósito nele. E o propósito do meu filho vai se cumprir. Mães, nós precisamos de vocês, mães. Nós precisamos de vocês, mães. Nós precisamos de mais mães como Joquebede. Mais mães como Joquebede. Mãe, não faz sentido você ficar com o seu filho no colo para ele ser morto daqui uns dias. Mas se você se doa, mãe, os céus se movem quando uma mãe se doa. Os céus se movem quando uma mãe se doa. Diga isso comigo, os céus se movem quando Joquebede doa o filho. O que acontece, irmãos? Ele é encontrado pela princesa. De repente, a irmã dele chega lá, viu? Se você quiser, tem uma babá que pode cuidar dele. Quem lembra da história? O céu se move e, de repente, Moisés é devolvido para sua mãe. Porque a mãe decidiu morrer para si. Aqui é o glória a Deus, irmão. Aqui é o glória a Deus. Porque a mãe decidiu morrer para si. Porque a mãe decidiu se doar. Glória a Deus. Porque se ela não se doa, se ela retém, se ela segura. Ana passou em torno de 50 anos orando num altar, chorando por um filho. Lembram da história? Antes do filho nascer, o que Ana fez? Diga bem forte, o que Ana fez? Entregou, se doou. Morreu para que o filho pudesse viver e cumprir o seu? Meu Deus do céu, mãe, você precisa se tornar uma mãe. Ana, mãe, eu me entrego para que o meu filho viva e cumpra o seu propósito. Eu me entrego. Mas Ana, Penina já pisa no seu pé, Ana. Penina já te humilha tanto, Ana. E agora que você vai ser tão honrada. O que acontece depois disso? Ana teve mais 6 filhos. Aleluia. Porque ela decidiu se doar. Se entregar. Diga comigo, quando uma mãe se doa, o céu se move. Oh, meu Deus, tem alguém para acreditar nisso aqui, irmão? Estou virando pentecostal. Tem alguém para receber essa palavra ou não? Mas a mãe tem que se doar. E glória a Deus por isso. Qual que é o problema, irmão? O problema é que as mães estão ficando muito empoderadas. As mães estão ficando muito empoderadas. As mães estão crescendo demais. Mãe, o seu poder é diminuir para que o seu filho cresça. O seu poder, mãe, é se entregar para que o propósito se cumpra no seu filho. E um dia o seu filho honre a sua vida. Se doe, mãe, essa é a maior alegria. Sara se tornou mãe aos 90 anos.
Você acha que é fácil se tornar mãe aos 90 anos? Você acha que é fácil, irmão? Quem aqui abriria a mão desse sonho? Aos 90 anos, quem abriria a mão? Quem aqui de coração leve e aberto diria, Deus não precisa mais? Não faz mais sentido? 90 anos, irmãos, eu quero ser vó. Mas filho? Filho? Diga comigo, um filho, aos 90 anos, é um ato de sacrifício. E foi só porque ela se sacrificou que o filho nasceu. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pode fazer. A minha vida está aqui. Não importa que eu já estou na velhice. Não importa que eu já estou cansado. Eu me dou para que o meu filho cresça e cumpra o seu propósito. Ana, com 100 anos, está com um moleque adolescente serelepe dentro de casa, apavorando tudo. Sim ou não? Brigando com o Ismael. Apavorando a casa, 100 anos. E o filho dela, uma mulher que se doa. Uma mulher que se entrega. Diga comigo, o céu se abre. E o filho dela vira a continuidade da promessa. Maria foi uma mãe que se doou para que Jesus pudesse nascer. Irmãos, quantos anos tinha Maria quando ela disse sim para o anjo? Quantos anos ela tinha? Quantos anos você acha, irmão? Esse que é o seu problema. Você acha que ela tinha 27 anos, tinha formado na faculdade, tinha um carro, um apartamento. Quantos anos ela tinha? 13, 14 anos, irmão. Era a idade que ficava noiva. Ela abriu mão da escola, ela abriu mão das melhores amigas, ela abriu mão da mãe, ela abriu mão da tia, ela abriu mão dos primos, ela abriu mão da Baby Reborn, ela abriu mão, irmão, do TikTok, do Instagram, ela abriu mão de ir na praça, comer pipoca com as amigas. Sim ou não? Ela se sacrificou, irmão, para que o seu filho pudesse nascer e que o propósito pudesse cumprir. Para que seu filho pudesse nascer e o propósito pudesse cumprir. Alguma mãe tem que se sacrificar. Alguma mãe tem que se doar. Para que o filho possa nascer e o propósito possa cumprir. Vamos, mãe, eu preciso de alguma mãe que se doe. Os céus estão clamando por mães que se doem. Que queiram viver para que os filhos cumpram o propósito. E dias depois essa mãe já está onde? Num jumento, grávida. Ai, meu Deus do céu. Quem imagina? Fácil, irmãos? Pelos desertos, viajando. Ai. E aí o menino nasce, e aí depois tem que mudar para qual país, irmão? Com aquela... Quem acha que aquele parto foi bem feito, bem bonitinho? Não deve ter rasgado uma coisa a mais. Sim ou não, irmãos? Que luta aquele parto que o José Carpinteiro fez. Não foi na Unimed, Janelson. Eu vou pôr na Unimed. O meu filho vai nascer na Unimed. Ou no Dona Helena. Não foi não, irmão. Janelson, você veio lá do Acre, que está falando de Dona Helena e Unimed. Para, Janelson. Pro Darcy de Vargas, seja feliz, irmão. Recebe em nome de Jesus. Não é Darcy de Vargas? Nossa, eu errei por uma letra, irmão. Você podia ter dado parabéns. Eu nem sou daqui da cidade, irmã. Não, ô louco, eu errei por uma letrinha. Tô bem. Para ir para o céu eu não posso errar uma letra. Me perdoe, Jesus. Obrigado pela correção, eu não vou mais errar. Eu sei ir lá sem GPS, irmãos. Já é bom já. Olha aí, nasceu bem, hein? Tá bem? Glória a Deus, irmã. Vale a pena, então, irmãos, nascer no Darcy Vargas. Vale a pena. Irmãos, vocês estão entendendo que a mãe se doa para o filho viver e crescer? Diga comigo, e está tudo bem. Diga assim comigo, esse é um mistério da vida. E o mundo não está trabalhando contra isso, irmãos. O mundo não está trabalhando contra isso. O diabo não trabalha para apagar essa mensagem, irmãos. Quer apagar essa mensagem, irmãos. Quer apagar essa mensagem. Quer apagar essa mensagem. O que houve, irmãos, entre Joquebede, Ana, Sara e Maria? O que elas fizeram? Foram mulheres marcadas por renúncia.
Joquebede, Sara, Maria, Ana, mulheres, mães, marcadas por renúncia, que se doaram para que o filho pudesse viver. Aliás, a sabedoria sempre soube que uma mãe se doa para que o filho pudesse viver. Certa vez procuraram Salomão, 2 mães, dizendo, esse filho é meu. E a outra dizia, esse filho é meu. O que Salomão fez para descobrir quem era a mãe verdadeira? Manda cortar um menino no meio. Como que eu vou saber quem é a mãe verdadeira e a mãe falsa? A mãe falsa disse o quê? Boa ideia. Corta o menino no meio. Mas a mãe verdadeira se doou para que o menino pudesse viver e cumprir o seu propósito. A sabedoria já sabia disso. Salomão, na sua sabedoria, já sabia. Ele se fez de bobo quando ele deu essa dica. Quando ele deu essa opção. Ele está se bobeando. Porque ele é a sabedoria. E o que a mãe verdadeira faz? Morro eu, mas não o meu filho. Uau! A sabedoria já sabia que uma mãe verdadeira se doa, se entrega. Enquanto a mãe falsa estava dizendo, mata o menino. Mata o menino. Matar o menino é coisa de mãe falsa. Mãe verdadeira se doa. Uau! Meu Deus! Aleluia! Mães, obrigado por tanta renúncia. Aninha, obrigado por tanta renúncia, amor. Sem palavras. G, obrigado por tanta renúncia. Até hoje, para cuidar de nós. Esse dia que a Ana estava no hospital com a Mel, eu estava em casa com o Guto, porque a gente não pode entrar. Mas a G, irmãos, ela vai e fica lá fora na Unimed. Fica lá fora, irmãos. Esses dias ela ficou 3 horas lá fora. E eu, meu Deus, vai para casa. Ela, não, eu estou aqui, que a Ana vai precisar. Eu falei, você não pode nem entrar. Mas eu estou aqui. Porque a mãe se doa para que o filho possa viver. A mãe se doa para que o filho possa viver. Mãe, obrigado por tanta doação que você já fez na minha vida. E até hoje faz. E principalmente pelas suas semeaduras em oração. E hoje você vai orar mais uma vez por mim. Eu não abro mão. Em nome de Cristo Jesus. Irmão, não permita que o seu coração fuja desse lugar de honra. Um dos primeiros mandamentos para um filho que quer crescer e ir bem na vida é honrar os seus pais. Honrar o seu pai e a sua mãe. E no meu entendimento, Davi já velho está fazendo isso. Está colocando o coração dele num lugar de honra. Um lugar de honra. Davi está encontrando um lugar de descanso. Um descanso na sua porção. Um descanso naquilo que ele já alcançou. Um descanso naquilo que ele já fez. Um descanso naquilo que ele já conquistou. Uma satisfação, como já foi dito aqui. Eu não quero coisas grandiosas demais para mim. Agora eu quero descansar. Agora eu quero tranquilizar o meu coração. Olha o que a sabedoria diz. E eu vou partir para o final falando sobre a sabedoria. Para a gente concluir aqui a série da sabedoria. Olha o que a sabedoria diz sobre a mãe. Provérbios 6:20. O que diz? Provérbios 6:20. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. E não abandone. Não abandone. Diz para mim aí o ensino da sua mãe. Que você não abandonou até hoje. Rapidinho, diz para mim aí. Amar a Deus, que bom. Diz aí o ensino da sua mãe que você não abandonou até hoje. Cantar de alegria, sua mãe cantava demais. Arrumar a cama. Diz aí para mim, Chip. Depender de Deus, dar bênção aos mais velhos. Renúncia, a mãe dele ensinou renúncia. O que a sua mãe ensinou aí? Ser grato. Servir. Nunca deve... Você aprendeu, seu sem vergonha?
Falar é fácil, né? Nunca dever ninguém. A minha mãe também me ensinou isso aí, amigo. Meu Deus do céu. Se ficasse R$1 na cantina da escola, eu não dormia. Nunca dever ninguém. Glória a Deus, Chica. Ensinou isso para o filho. Que honra. Isso é princípio, irmão, que depois aplicado à santidade traz prosperidade. É. O que mais que a tua mãe ensinou? Alegria. O que mais? Limpar a casa. Você aprendeu? Aprendeu mesmo. O que mais aqui? Servir a Deus com o filho no colo. Amém. O que mais aqui? Forte e trabalhadeira. É isso aí, ó. Costurar. Cuidar de pessoas. E você ficava brava, né, Ana? Ana ficava brava, porque ela acordava e a mãe dela já estava atendendo pessoas dentro de casa. Mas hoje ela atende pessoas. Aprendeu. Uau, a avó Jesus, então, a mãe da pastora EG, ensinou para ela a se doar pelas pessoas. Não abandone o ensino da sua mãe. A sabedoria está falando isso. Amém, irmãos? A sabedoria está falando isso. Provérbios 29:15, olha o que diz. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma. Adolescentes, eu quero que vocês leiam agora. Vamos. Mas a criança entregue a si mesma. É sua mãe. Vamos, gente, vocês estão no mesmo culto que nós. Vamos junto lá. A vara. Vamos colocar adolescente. Mas o adolescente entregue. O que é uma criança, um adolescente, um jovem entregue a si mesmo? Entregue a si mesmo. Não respeita mais o ensino da mãe. Não está nem aí. Esse se torna vergonha para a sua mãe. Mãe, não adianta você ter carro zero. Não adianta você ter silicone. Não adianta você ter lipoaspiração. Porque o seu filho vai envergonhar você. E eu prefiro que você seja uma mãe honrada do que você seja uma mãe envergonhada. Se doe, mãe, para que isso aqui não aconteça em nome de Cristo Jesus. Para terminar, eu quero ler Provérbios 23, 22 a 25. Olha o que diz. Ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Mãe, te amo. Eu usei esse texto só para poder dizer mais uma vez que eu te amo. Muitos filhos começam a desprezar a mãe quando ela envelhece. Não deixa a doença da tua mãe te afastar dela. Não deixa o cansaço da tua mãe te afastar dela. É falta de sabedoria. A sabedoria está dizendo. A sabedoria está dizendo. Eu ainda estou no versículo 22. Ouça o seu pai que te gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Vamos continuar. 23. Compre a verdade e não abra mão, nem tampouco da disciplina e do... Aleluia. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que te deu a luz. Aleluia. Irmãos, então, ouça o seu pai, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. A Bíblia tem instrução para tudo, né, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Amém? Não permita, irmão, que nada afaste você aí, né? Você que está com a sua mãe, não permita. Continue amando, continue honrando, em nome de Cristo Jesus. E no versículo 25, no final, ele está dizendo que é para nós provocarmos alegria no pai e exultação na mãe. Então eu quero dizer que a melhor forma de você honrar os seus pais
não é você dando presente caro para ele, mas é você provocando alegria no coração dele. A melhor forma de honrar o seu pai e a sua mãe não é comprar o caixão mais caro da funerária para colocar quando ele falecer. Porque tem gente que faz isso. Ele chega na funerária, tem um caixão de 700 e ele quer comprar o de 7.000, que ele não pode pagar, porque no coração dele aquilo ali é honra. Não é honra. Um caixão de 7.000 não é honra. Um caixão de 14.000 não é honra. É peso no seu coração. É peso do seu coração. Honra é em vida as nossas mães se alegrarem de nós. Honra é em vida a sua mãe se alegrar de você. Honra é em vida seus pais olharem para você de longe e dizer, está bem. É um excelente homem, é um excelente pai, é um excelente marido. É uma mãe melhor do que eu. Os meus netos só me dão alegria. Essa é a honra que a Bíblia está dizendo. Viva bem a sua vida. Cumpra os seus propósitos pelo qual a sua mãe se doou tanto. Aleluia! Quem tem uma mãe aí que se doou tanto para que você pudesse estar onde você está hoje? Uma mãe que se doou tanto para que você pudesse estar onde você está hoje. Honre trazendo sorriso a esses lábios. Eu quero concluir então, e eu quero mostrar algo que eu enxerguei em tudo que eu ministrei aqui. Em tudo que eu ministrei aqui, todos os versículos que eu citei, as histórias que eu citei. E nenhum deles, e nenhuma das histórias, nós vimos as mães recebendo. A impressão que eu tenho é que uma mãe, em Deus, ela se auto-regenera. Tem muito a ver com a tua história. É a mãe que está vendo sumir pela neblina. É a mãe que vê partir. É a mãe que fica na cadeira. E não tem ninguém com ela. Mas ela não morre. Ela se auto-regenera. A esperança brota dentro dela. O seu coração se cura. E quando alguém chega ali novamente, ela tem o que para dar? Cura para dar. Nutriente para dar de novo. Mesmo tendo doado tanto. Mesmo tendo perdido tudo. Deus está com essa mãe. Só pode, irmão, sim ou não? Deus está com essa mãe. Deus está com essa mãe. Então, nessa noite, ao invés de nós orarmos para as mães, eu quero pedir que as mães orem por nós. Ao invés de nós abençoarmos as mães, eu quero seguir um modelo bíblico. Eu quero pedir, mãe, ao invés de eu te dar uma oração, dá uma oração para mim hoje. Quero fazer um pedido do fundo do meu coração, mãe. Me coloca num cestinho. E me coloca no rio de Deus, mãe. Me coloca no rio de Deus mais uma vez. Para que eu cresça e o propósito se cumpra. Me permita fazer esse pedido hoje.